Jesus, sendo 100% homem, porém 100% Deus, ele poderia chorar? Claro. Jesus aqui, nessa passagem, em duas outras mais, revela a sua condição humana. O choro de Jesus foi por empatia, um choro de piedade, um choro de amor, vendo as suas amigas Marta e Maria chorando por aquele a quem Jesus muito amava, Lázaro, na sua morte. Jesus foi avisado sobre a doença de Lázaro e sabia, pela sua onipotência, onisciência, que ele iria morrer. Mas ao invés de ir onde seu amigo se encontrava, até para curá-lo de sua enfermidade, Jesus preferiu prosseguir viagem por mais 2 dias. O que os discípulos muito estranharam pela amizade que unia Jesus a essa família. O propósito desse atraso, Jesus nada fazia nem faz sem propósito. Foi para que ocorresse o falecimento de seu amigo, para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar através da ressuscitação de seu amigo. Poder ele tinha para isso, porque ele, mesmo sendo homem, também era 100% Deus. Inclusive, foi fiel e 100% obediente ao seu Pai Celestial. E tudo que ele fazia, ele olhava para o céu e pedia permissão ao Senhor para que ele fosse revestido daquele poder absoluto. Existia uma lenda entre os judeus que a pessoa morta poderia ressuscitar até o 4º dia. Então Jesus, muito sabiamente, fez questão de que sua viagem fosse atrasada para que ele chegasse no 4º dia, quando nada disso teria acontecido, para que eles não atribuíssem essa ressuscitação a essa lenda. Pura heresia que era entre eles muito comum. Muitos pensaram que Jesus chorou pela morte, pela tristeza do luto, mas na verdade, como Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, não seria uma morte definitiva, mas ele sentiu pena, ele sentiu dó da tristeza daquele povo que estava chorando e clamando por aquele morto, principalmente as suas irmãs, que eram amigas igualmente de Jesus. A exemplo de Jesus, que é nosso modelo, nós também choramos com aqueles que choram, porque se não nos dignarmos a sentir aquela tristeza que os outros estão sentindo, se não tocar o nosso coração, como tocou o coração de Jesus, nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Chorar com os que choram é um mandamento de Deus, é bíblico. Um autêntico filho de Deus se entristece com os dramas e o luto de seus desafetos, porque o Senhor Jesus, nosso modelo, não fazia e não faz acepção de pessoas para amar. Há na Bíblia apenas 3 passagens que registram que Jesus chorou. Uma é a morte de Lázaro, nessa ocasião que estamos tratando aqui. Jesus também chorou sobre Jerusalém, que estava perdida, afundada no pecado. E também diante da morte, quando estava no Getsêmani, quando chegou a suar sangue de tanta aflição diante do que iria passar, porque ele sabia como iria morrer, como iria sofrer na carne. E chegou a pedir ao Pai de amor que o livrasse daquela situação, que afastasse dele aquele cálice, mas aceitou prontamente
que deveria cumprir até o final. Na sequência, pela morte de Lázaro, Jesus chorou silenciosamente, mas quando clamou sobre a Jerusalém corrompida, ele elevou sua voz e clamou em alto e bom som, porque sua tristeza era infinita. Ele sabia que pela sua corrupção, por todos os desmandos espirituais, aquela cidade seria destruída, como de fato o foi. As igrejas ali, sempre cheias, não só de pessoas, de crentes, mas também de visitantes, de forasteiros, de estrangeiros, aparentemente em harmonia, mas na verdade até seus sacerdotes eram corruptos, eram vendidos às riquezas. Conheciam bem, mas não obedeciam à palavra, porque deturpavam toda a mensagem ao seu bel prazer. É como ainda hoje acontece. Embora Jerusalém fosse próspera, aparentemente em paz, mesmo estando debaixo do regime romano, da guarda pretoriana, aparentemente estava tudo bem, mas a paz verdadeira, que excede a todo entendimento, não existia ali. E Jesus era conhecedor de toda a situação que envolvia a cidade querida. Jesus chorou sobre a santa cidade, porque aquela cidade, como nenhuma outra, tinha muitos motivos para crer em Jesus, viu tantos sinais, e quando Jesus chegou montado em um jumentinho, ele foi aclamado por tantas pessoas, por uma multidão, mas na verdade os corações ali não eram convertidos a ele. E não sendo convertido a Jesus, o Senhor não se compraz, porque através de Jesus é que chegamos ao Senhor Deus. Estava ali uma cidade impenitente, que aparentemente era vitoriosa, mas estava a ponto de destruição. De nada adianta proclamarmos o nome de Jesus, falar sobre os eirados, se o nosso coração não estiver verdadeiramente convertido. É o que acontecia ali. Não adianta o que nós falamos se não corresponde com o que vivemos. O problema maior é que os judeus esperavam que viesse um rei vitorioso, mas veio um menino que nasceu numa manjedoura de família pobre. Para eles, não poderia ser rei aquele que nasceu em humildade. Então, era difícil para eles reconhecerem naquela pessoa, naquele homem montado num burrinho, que era o Salvador que eles aguardavam. Por ocasião da morte de Lázaro, havia muitos judeus ali presentes e eles tinham seus corações incircuncisos, mesmo vendo tantos sinais, tantas maravilhas, acompanharam ali a sequência de Jesus por aqueles caminhos, multiplicando pães e peixes, vendo tanta coisa sobrenatural, mas não foi suficiente para reconhecer nele o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Por isso, eles permaneceram na incredulidade. Jesus chorou sobre a incredulidade dos judeus. Jesus chorou no Getsêmani, porque ele sentiu sobre os ombros todo o pecado da humanidade, pecados de todos os tempos, passados, presentes e futuros, e pesou muito, e a ira de Deus que vem sobre o pecado estava sobre ele. Era muito pesado, porque ele era um Deus, mas homem, e como homem
ele sentia a dor, a mazela humana e o peso do pecado. Jesus suou sangue. Ele sabia o terror da morte que ele iria sofrer, tudo que iria passar. Ele antevia em seu corpo essa dor. Por isso que num estresse extremado, o sangue saiu pelos seus poros. Não dá nem para imaginar que dor é essa. Ainda assim, o Espírito de Deus estava presente. Ele só se sentiu abandonado na cruz quando verdadeiramente os pecados estiveram sobre Jesus. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Ele sentiu o que nós podemos sentir quando afastados do Pai. É só trevas, é só tristeza em nossa vida, porque a alegria verdadeira, a felicidade genuína não pode estar separada de Deus. Amém. Que assim seja. Amém.